Vamos dar início a mais uma edição do 15 minutos de papo com o doutor Sérgio Abranches, o politólogo das multidões. Politólogo das multidões é bom. O que eu queria mostrar aqui para vocês? Olha o que eu recebi. Olha aqui, gente, que maravilha. O Sérgio entrou. Do Afonso. Olha, Sérgio, o que eu recebi? Muito legal, né? É, legal. Meus agradecimentos a Dublinense que mandou toda a obra publicada do Afonso Cruz, escritor português maravilhoso. Vem encarar. Boa tarde, senhor Sérgio Abrantes. Como vai o senhor? Tudo bem, você? Vou bem, vou bem. Hoje você está de bravo, normal ou bom humor? Pode fazer piada? Não, eu detesto suas piadas. Graças a Deus. Como diz o Atlara Rezende, se soubesse, tinha feito antes. Tanta piada ruim. Que bom, feliz agora, ganhar tarde. Bem, doutor Abrantes, o tema do doutor Sérgio, já que não quer piada, é prevaricou. Ô, palavra feia, minha Santa Maria do Céu. Nossa, Sérgio está de mau humor, amanhã já estão te gozando aí, ó, Sérgio, tá vendo? Gente, o Sérgio não fica de mau humor, o Sérgio, ele tem esse estilo de mau humor, sabe? Essa coisa assim, meio judia, mal resolvida, porque nem judeu é, entendeu? Mas é delicioso, é uma pessoa maravilhosa. Falando nisso, amanhã eu e Sérgio Abrantes fazemos aniversário! Vamos fazer um ano de 15 minutos de papo, coisa de gente doida, e graças à generosidade cidadã do nosso querido Sérgio, que se não fosse ele, eu que não ia fazer essa porcaria sozinho nunca, né? Então amanhã, para comemorar, nós vamos pedir para vocês pagarem o trabalho do Sérgio. O meu não, que eu estou aqui de alegre, mas tem que pagar o trabalho do Sérgio, depositando qualquer valor no projeto da CUFA de doação de cestas básicas. Não, Beleza? Como é que chama o mães da projeto? favela. Mães da favela. Ah, tem os dois. Tem o Mãe da Favela e tem Não, das cestas básicas. não, Pode mas escolher. é o Mães da Favela. Então, Mães da Favela está definido. Todo mundo que ficou esse um ano assistindo o Sérgio Abranches destilar o conhecimento dele aqui entre nós, graciosamente, gratuitamente, ganhando no máximo ter que me suportar, o que já é muito. Vai pingar como diz o Humberto Vera, vai pingar um caraminguá lá na Mãe das Favelas da CUFA. Pronto. Isso aí vale pagamento por insalubre. Trabalho insalubre. Insalubridade. Acrescentem, portanto, a insalubridade. Aumenta o valor. Eu é que não vou pagar. Aumenta o valor aí, gente. Bem, gente, boa tarde. Desculpa as brincadeiras, que eu não peço desculpa não, porque eu adoro fazer o Sérgio sorrir. Olha lá, já está sorrindo, tá bom. Vamos então ao assunto do Dr. Sérgio Abranches, o Então, assunto de hoje. bora. Vamos embora. Boa tarde para todo mundo. Muito bem. Pois é, a CPI agora está numa discussão de desdobramentos, quer dizer, três senadores tomaram a iniciativa de já dar consequência a algo que vai estar mais completo no relatório do Renan Calheiros, né? Que é o affair da Covaxin, que o nosso amigo Zueni Ventura, nosso mestre da Mestre. palavra, chamou de Covaxin ontem. Não, E Covaxin Gate. Covaxin Gate. Covaxin Gate, exatamente. Covaxin Gate. Bom, é aquele negócio, né? A CPI começou ali carimpando e tal, e de repente descobriu esse processo muito obscuro e muito suspeito de compra acelerada de uma vacina cara, sem qualidade e sem certificação da Anvisa. Aí levou
os irmãos Miranda, né, o deputado e o funcionário do Ministério da Saúde, que deram um depoimento longo, mas que basicamente comprometia muito seriamente o governo, o Pazuello e o governo Bolsonaro, e o Bolsonaro em si. Né? Depois disso, ainda surgiu uma nova evidência, que foi que o presidente da Anvisa tinha oficiado ao secretário-geral do Ministério da Saúde, dizendo que estava sofrendo pressões indevidas da Precisa, a empresa que intermediou. Ao contrário das outras vacinas que não tiveram intermediários, essa intermediou. Aliás, tem uma outra também, a CanSino, É chinesa, outra. que também teve intermediário, os dois intermediários ligados ao Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, que já foi ministro da Saúde, e que os Miranda já tinham, sobretudo o Luiz Miranda, o deputado, tinha dito que o Bolsonaro tinha atribuído a ele o rolo que estava acontecendo no Ministério da Saúde. Bom, aí ele falou, tem que tomar uma providência e tal, o presidente, né? Ele disse, não, vou falar com a Polícia Federal. Não falou. Não falou com a Polícia Federal. Então, Falou Polícia Federal, imediatamente o espião entrou. Você vê como é que atrai assim? Falou, Incrível. ele disse que ia mandar para a Polícia Federal e não mandou. Então, ao não mandar para a Polícia Federal, ele terá cometido crime de prevaricação. Aí teve aquela coisa assim de típico da burocracia, né? Ele diz que falou para o Pazuello, que diz que falou para o chefe da divisão, que provavelmente vai dizer que mandou alguém verificar E ele não tem nada com isso, por ele não tem enquanto, é nada aquela com isso, coisa, né? provavelmente Entendi. acaba punindo o funcionário, né? Pelos desvios dos chefes. Mas o problema todo é que aí o Bolsonaro claramente ficou acuado. Ele não partiu para o ataque, pelo contrário, ele foi para a defensiva, porque o Luiz Miranda disse que tinha provas da conversa deles. A conversa deles foi no sábado, e aí ele disse que, de fato, ele tinha mandado apurar, tinha falado com o Pazuello. Bom, o Pazuello não podia fazer isso, porque o Pazuello, na verdade, o Pazuello saiu na segunda-feira. Né? Quer dizer, ele foi exonerado, na terça ele já não estava mais com poderes de ministro. Então, quer dizer, entre domingo e segunda-feira, ninguém faz uma apuração criteriosa de um caso complicado como esse. Né? Então, evidentemente que não foi o Pazuello. Agora, e o governo tinha feito essa narrativa mentirosa, aí foi pego na mentira, e aí agora fez uma nova dizendo que não, a gente na verdade, eu falei eu falei com o Pazuello falou com o secretário-geral, né, que é aquele coronel Diniz lá. E aí o secretário-geral que fez uma apuração criteriosa e não apurou nada. Só que o secretário-geral ficou lá por conta da transição de ministro, entendeu? Durante 5 dias, depois foi exonerado. Então, é outra narrativa mentirosa. Né? Então, quer dizer, o que está claro é o seguinte, se o Bolsonaro de fato falou com o Pazuello prevaricou. Se o Bolsonaro não falou com o Bolsonaro prevaricou. E mais, quer dizer, mesmo que ele tenha falado com o Pazuello, como ele devia ter, como o rolo era do Ministério da Saúde, ele tinha que ter falado com uma fonte independente, que era a Polícia Federal ou o Ministério Público, ou a PGR, ou a CGU. Né? Ele tinha 3 possibilidades para mandar apurar o caso, que não era o simples ligar para o Pazuello e dizer, pô, Pazuello, o que está acontecendo aí? Tá, vou verificar. Aí disse, não deu porque saí. Não, entendeu? Quer dizer, muita mentira e mentira de perna curta, quer dizer, aquela mentira de boboca, né? Quer dizer, de gente que não sabe pensar ou que está muito nervoso. Então, ele está na defensiva, está se enrolando muito,
E aí o caso foi para os três senadores, que é o que eu estava falando no começo, tomaram a iniciativa de, ao invés de se antecipar o relatório e fazer uma notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal. Notícia-crime que tinha como objeto investigar, pedir a investigação, um inquérito, abrir um inquérito sobre a possibilidade do Bolsonaro ter cometido crime de prevaricação. Esse crime é um crime capitulado no Código Penal, portanto é crime comum, não é matéria de impeachment, é matéria de processo. O Supremo pede uma autorização à Câmara dos Deputados para processar o presidente e aí abre o processo. O problema todo é que ela abriu vista para o Procurador-Geral da República, que é o procedimento normal. E o Aras é o back plantado, né, do Bolsonaro ali na PGR. Ele bloqueia tudo quanto é petardo e não deixa passar. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele está lá tentando, inclusive, assumir o controle do Conselho Nacional da Magistratura para poder se livrar da possibilidade de ser acusado de parcialidade e de omissão da missão, né? Quer dizer, improbidade administrativa, na verdade, isso aí é. E por outro lado, o Arthur Lira, quer dizer, o Bolsonaro tem hoje, a armação dele é assim, três defesas, três linhas de defesa. Dois plantados lá na área para não deixar passar nada, que é o Arthur Lira e o Augusto Aras, e um que fica ali meio de volante, que é o Arthur Lira. Né? Só que o Arthur Lira... Não, você já falou do Arthur Lira. Não. Aras e Arthur Lira, claro, são os dois plantados lá na coisa. E aí tem uma terceira linha que é o Centrão. Que é o Centrão, né? O Arthur Lira pertence ao Centrão, mas é um Centrão, digamos, mais rígido, né? Mais bolsonarista, mais adesista mesmo. Bom, o que está... Agora, eu tenho um contexto maior que é o seguinte, quer dizer, enquanto isso aí está rolando, o Bolsonaro está se enfraquecendo junto à população, porque tem a pandemia, tem a crise econômica e agora tem corrupção, né? Os defensores dele na comissão, na CPI, sobretudo o Girão, temam em dizer que a CPI está perdendo a credibilidade, que não tem audiência e tal, mas é mentira. Né? Quer dizer, as evidências são exatamente ao contrário. Ela tem audiência, tem repercussão. A Globo News e a CNN Brasil passam na íntegra todos os depoimentos importantes e dão flashes ao longo do dia dos depoimentos menos importantes, como o de hoje, por exemplo, que é um depoimento do secretário, do deputado pelo Amazonas estadual, que foi o relator da CPI sobre o caso lá de Manaus e que livrou a cara do governador. Aliás, foi duramente atacado hoje pelo Omar Aziz e pelo Eduardo Braga, ex-governadores, né, dizendo que ele estava livrando a cara do Wilson Lima, né, o governador lá do Amazonas. Bom, mas o fato é que é mentira isso, quer dizer, a CPI tem repercussão. E agora, essas pesquisas que a gente viu, a gente comentou as pesquisas, né, já do IPEC, elas mostram que o Bolsonaro está impopular, está sendo abandonado pelos que votaram nele. Em queda. Pior. Popular, em queda. Impopular e em queda. Impopular em ascensão. A impopularidade está subindo. A queda é a popularidade. Mas é que a popularidade já está menor do que a impopularidade. Então, né, quer dizer, quando a reprovação ultrapassa a aprovação, ele passa a ser impopular. Né? Já não faz mais sentido você falar com isso. Ele está com a popularidade muito baixa, 23%. Que é isso, cara? Não existe. Tá certo? Tá certo. Então, é impopular. E está sendo abandonado pelos que o apoiaram na eleição, né? Pelos que votaram nele. Inclusive, a detalhamento da pesquisa mostra que, inclusive, entre os evangélicos
ele está perdendo apoio. O Lula tem mais gente simpática a ele entre os evangélicos hoje do que ele. Então, isso aí está deixando ele também meio desacorçoado. O Centrão é aquela defesa que, se vier um jogador muito famoso, né, no ataque, ela abre e deixa ele passar para fazer o gol e fica lá vendo e aplaude, né? Porque o Centrão é o seguinte, com essa impopularidade em crescimento aí, vai começar a ter reclamação dos cabos eleitorais e dos eleitores. Então, o que o Centrão vai fazer é o seguinte, ele vai cobrar mais caro agora pelo apoio, né? E, a partir de determinado momento, não tem nada que pague o apoio do Centrão. Ele cai fora e adere ao próximo governo, já no mercado futuro de governos. Né? Normal. Normal. Assim que ele sem trocar a cara, sem passar nada na cara. Eu acho que o Arthur Lira vai ter que fazer um certo malabarismo para aderir ao próximo governo, sobretudo se o próximo governo for do Lula. Não, mas mesmo que seja do Ciro ou de qualquer outro, ele vai ter que fazer um baita de um malabarismo, né? Porque ele aderiu muito fortemente ao projeto do Bolsonaro, inclusive ao projeto autoritário do Bolsonaro. Né? O Augusto Aras sai da PGR para a lata de lixo da história. Né? Quer dizer, ele vai ficar como o pior procurador-geral da Terceira República e aquele que foi mais parcial a favor do governo e que, de fato, manietou o Ministério Público e impediu de tomar providências importantes. Né? Diga. Pergunta a seguinte, eu li a entrevista, aliás, está curioso na PGR, né, que enquanto o Aras faz tudo isso, os subprocuradores ali estão todos descendo a lenha no Aras, sem pudor, sem nada. E uma das subprocuradoras, deu uma entrevista em função daquela agressão do Bolsonaro à repórter. Ele dizia assim, quem comprou? Ninguém comprou, etc. E a subprocuradora mostrou, quer dizer, essa na verdade é uma pergunta, mostrou o lado do prejuízo, que eu desconhecia. Que só o fato dele ter empenhado o valor, e nem precisou ter pago ainda, já é prejuízo para o erário. Não sabia. Não, claro, porque o dinheiro fica bloqueado, né? E a não ser que você tenha um procedimento especial de liberação do recurso, ele fica já garantido como despesa, e uma despesa específica. Né? Então, por exemplo, se você precisar de fazer um gasto numa outra vacina, o dinheiro está lá preso, você não pode, você tem que fazer todo um procedimento burocrático, legislativo, é bastante dinheiro. Mas é mais grave do que isso, né, Afonso? Porque, na verdade, os defensores do Bolsonaro na CPI estão dizendo assim, não, mas vem cá, não teve pagamento de propina, não precisa de ter. O crime de corrupção ele não se materializa quando você recebe o dinheiro. Ele se materializa quando você aceita a propina. O simples fato de você aceitar ou pedir já é crime de corrupção. Se o dinheiro, uma corrupção passiva, né? Ativa tem isso também. Se você não, ativa é outra coisa, né? Isso aí é assim, o que caracteriza o crime de corrupção é aceitar ou propor propina. Entendi. E não pagar propina, entendeu? Quer dizer, você não precisa de... quando você paga, é um agravante. Isso vai aparecer lá no cálculo da pena. Né? Então, o que nós estamos falando é que tem um crime grave de corrupção no Ministério da Saúde, do Bolsonaro, que o Bolsonaro disse que não sabia, mas é difícil acreditar que ele não soubesse, porque ele que mandava, lembra? Eu que mando lá, entendeu? Ele que falava o que podia comprar, o que não podia comprar. Aí, de repente, os caras fazem uma compra de 2 bilhões e pico de uma vacina e ele não está sabendo. Né? O que está faltando para o impeachment é o Arthur Lira aceitar, tá certo? Quer dizer... Para impedir a compra da vacina do Dória, ele falava toda hora. Para comprar uma vacina desse tamanho, ele não podia impedir. Não, entendeu? Quer dizer, não sabia. É difícil isso, né? É difícil você acreditar. Sérgio, hoje o Álvaro,
o Álvaro Marechal na Folha, falou que o negócio é seguir o dinheiro, sugerindo que sigam o dinheiro do Lira e do Miranda, inclusive citando Miranda como de outros governos, né? É uma estratégia, né? Eu acho que nesse caso, Afonso, como não houve o pagamento da propina, a propina está lá retida, né, Ainda não, no, né? no- no Ainda não. empenho, no empenho, não tem dinheiro para seguir, tá certo? Quer dizer, e não precisa. Eu acho que as evidências já estão dadas, né? O que eu acho que precisa de ficar atento é o seguinte: quais são as razões que o Aras vai inventar para arquivar, entendeu? Ou para desrecomendar a abertura do processo, né, dar um parecer contrário à abertura do processo à Vera, a ministra, né? E, que, aliás, sabe como é que eles chamam o gabinete dela, né? Não, não. Os jornalistas e os advogados, etc. Chamam Vai te dar de. processo falar isso não, né? Cuidado com esse negócio, Não, isso aqui é público, hein? chamam, Vamos chamam, chamam, processo. chamam de Coreia do Norte. Puf. Porque ninguém consegue entrar, ninguém consegue entrar. Ela é completamente é a ministra é o ministro mais discreto e que de fato leva a sério a confidencialidade do processo, né? É ela. Então, ela vamos ver que justificativas o Aras dá e qual a reação dela, né? Qual a reação dela? Porque no caso, por exemplo, do Alexandre de Moraes, a gente já sabe que ele tem a disposição de mandar tocar, mesmo que o Passa por cima. procurador seja contra, né? Então, Passa por cima. a credibilidade do Augusto Aras já foi para o brejo a essa altura do campeonato. No Supremo, Agora, ninguém leva ele a sério, né? tem Ministério Público não tem um mecanismo para tirar a peça do lugar, não? Olha, é um procedimento complicado, que vai pela censura do Conselho, né, Nacional da Magistratura. Mas o cargo de procurador-geral é um cargo muito poderoso, sabe, Afonso? Ele consegue manobrar ali, e ele se cercou de gente que também trabalha para ele e tal. Então, é complicado. Mas o Você quer estar fato é querendo que. dizer que ele sempre faz a coisa à margem da lei, não faz nada contra a lei, à margem da lei, entendi. Não, ele não é isso. Quer dizer, ele usa da sua prerrogativa e abusa do seu poder. Quer dizer, né, quer dizer, ele tem arquivado. Ele faz para terminar, ele faz um procedimento muito que o Conrado Ubner, que ele está processando, revelou, que é o seguinte: ele abre o inquérito para dizer que ele está apurando, etc. e tal, e depois ele, mais adiante, quando já está a coisa meio fria, ele pega e arquiva entendeu? Arquiva e dizendo que não encontrou nada. Ele tem um truque que já foi descoberto. Vamos lá para o livro? Eu hoje estou no Bora? livro. Eu não tenho não, pode mandar, Brasa. Ednei Ei, Silvestre, maravilhoso! Amores Amores Improváveis. Improváveis, História maravilhosa. da Globo Livros. Isso. História não, histórias maravilhosas aí. É um livro que pode ser lido de várias maneiras, porque o Ednei é um extraordinário contador de história, né? Ele fez uma passagem muito bem feita do brilhante jornalismo para uma literatura super premiada e merecidamente premiada. E ele conta muito bem a história. Você pode ler como se fosse assim, uma história singela de homenagem, de amores improváveis e de homenagem, né, de celebração da migração italiana para o Brasil. Mas você pode ler nas entrelinhas. Ele é todo cheio de sutilezas e de nuances insinuantes, né? Com relação às E duas mulheres, né? aí você consegue, aí você vê que a trama dele é muito mais densa e muito mais sutil do que você tem a ideia à primeira vista, assim, se você lesse como um relato singelo. É muito bem escrito, é, é, é fácil de ler, se você quiser ler rapidamente, mas o bom é ler vendo as nuances e as insinuações
não é? Os claros e escuros que ele maneja muito bem na história. É maravilhoso, eu recomendo fortemente Ednei Silvestre, Amores Improváveis. Vamos terminar então a E que tem homenagem a ele? um tom meio nostálgico também, né? É Porque tem uma espécie de romance histórico, né? Uma espécie. uma espécie de romance também com traços, com alguns traços de memória, né? Quer dizer, de pessoas da família dele e outras que ele conheceu com as suas histórias, né? André, Então nós vamos ter que começar a você live de nunca novo. atrasa. Você nunca atrasa, André. Nunca, Nunca mas a gente vai atrasa. começar de novo, só porque André entrou. Acabou. Atrasei, mas não prevariquei. Exatamente. Aqui, vamos fazer uma homenagem ao Ednei? Nós dois com o livro, então, dele, em homenagem a ele. Então fica trocado, mas fica nós dois assim, ó. Espelhado, Aí, ó. espelhado. Isso, vamos fazer um Até é print bom aí porque depois. dá uma boa ideia Aí chega assim, ó. das Aqui, nuances do livro, né? Dá boa, uma boa boa. ideia das nuances do livro. Livro Ednei. Grande Isso livro. aí. Alô, Até Serginho. amanhã. Até amanhã. Um beijo grande. Tchau, tchau.